Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje sobre imposto de renda. Então tá chegando aí o mês de abril, época de declaração de IR, e muita gente acaba se dando mal por não saber fazer ou a sua declaração de imposto de renda ou até mesmo pagamento mensal das DARFs. Então você vai sair daqui sabendo tudo o que precisa sobre imposto de renda para não sofrer nenhum apuros. Antes da gente começar, eu peço que você faça sua inscrição, clica no botão que está aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, clica no sininho para estar recebendo as notificações e aí todo vídeo que for por ar você vai estar recebendo, você vai estar sendo notificado. A gente está soltando muito vídeo aqui no canal e é isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Léo Dutra, sou analista de investimentos, especialista no mercado de opções, e o assunto sobre imposto de renda é um dos assuntos mais solicitados que a gente tem aí. Até porque é um pouquinho mais chato nessa questão do imposto de renda, principalmente para o mercado financeiro, e eu quero trazer de uma forma bem simplificada, bem fácil, para que você não saia com dúvidas nenhuma. Bom, vamos lá. O imposto de renda no mercado financeiro, ele é dividido basicamente em 3 seções, tá? Operações de day trade, que são operações em que você faz a negociação, compra e venda de um ativo no mesmo dia. Operações de swing trade, o que significa isso? Quando você compra uma ação em um dia, vende no outro, ou tantos meses para frente, é uma operação considerada operação de swing trade. E a gente tem os fundos de investimento imobiliários também. Então são 3 divisões, eu vou estar falando por que tem essa divisão aí para cada uma. O imposto cobrado nas operações de swing trade é de 15%. Então, se você comprou uma ação a 10, vendeu a 15, você vai pegar o lucro líquido obtido no mês e você vai fazer a apuração para estar calculando 15% em cima disso. Claro, você tem que desconsiderar, tá, todos os custos que você teve. Então, você desconsidera a taxa de corretagem, emolumentos, então você vai apurar justamente o lucro líquido. Para as ações, especificamente, tem um detalhe. Se você fizer vendas de ações abaixo de R$20 mil no mês, você está isento do imposto de renda. E aqui é um detalhe importante, tá? Quando você faz venda de ações, não significa um lucro de 20 mil, significa o volume financeiro, quantidade de ações. Então, supondo aqui que você tem uma ação que custa R$20 e você está fazendo a venda dessa ação, se você vender acima de 1.000 ações, aí sim você ultrapassou o volume de vendas aí no mês de R$20 mil, e aí você vai ser obrigado a estar pagando DARF, o imposto de renda. E é claro que não é só para um ativo específico, tá? Então posso fazer a venda de R$1.000 de um ativo que custa R$20, posso fazer a venda de R$1.000 de outro ativo que custa 20, R$1.000 de outro ativo que custa 20. Se a somatória, né, claro, disso daí tudo for acima desse volume de venda, for acima de R$20 mil no mês, você não está isento de imposto de renda, e isso é especificamente para ações. Você pode ter operações com contratos futuros de swing trade também. Você pode ter operações com contratos futuros, ao qual eu me refiro aqui, são dólar futuro, índice futuro. Você tem as operações também de opções em que você fica posicionado mais de um dia. Tudo é caracterizado como swing trade, tá? Inclusive o exercício de opções é caracterizado também como uma operação de swing trade. Léo, e por que tem essa divisão de swing trade, day trade e fundos de investimento imobiliário? Porque você pode abater seus prejuízos passados nos lucros futuros, só que apenas em cada categoria dessa. Se você teve em um mês um prejuízo com opções em swing trade e no outro mês você teve um lucro com ações em swing trade, você pode abater desse lucro aqui o prejuízo passado. E aí, se tiver sobrado algum lucro ali naquele mês, enfim, você vai ter que estar pagando o seu imposto de renda. Se você tem um prejuízo com day trade e um ganho com swing trade, os dois não se conversam. Então, você não vai poder abater o prejuízo. Operações de swing trade só abatem de operações de swing trade, day trade de day trade
e fundos de investimento imobiliário com fundos de investimento imobiliário. O valor do imposto de renda, como eu comentei, é de 15% para as operações de swing trade, 20% para day trade e 20% também para fundos de investimento imobiliário. E isso daqui é importante, tá? Porque na sua declaração anual, você tem que falar o que você teve de resultado mês a mês, todos os meses, lá naquela tabelinha ali onde você preenche o seu lucro e prejuízo por mês. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela, tá? Qual que é essa tabelinha para você estar dando uma olhada, mas todos os meses você tem que declarar se teve lucro ou prejuízo. Léo, se eu tive um ano que eu só tive prejuízo, eu preciso fazer essa declaração? Precisa, porque sempre que você tem um lucro, existe um impostozinho que é retido na fonte que é chamado de dedo duro, em que a Receita cobra esse imposto retido na fonte justamente para identificar se você teve algum lucro ali nas operações, ela poder cobrar imposto de renda, ela entender que você teve algum lucro e poder cobrar esse imposto de renda. Como eu falei, você pode fechar o ano negativo ali, mas ter alguns ganhos intercalados e ainda assim ter fechado o ano negativo. Então, você declarar mês a mês, teve prejuízo, teve lucro, vai ser importante para que a Receita entenda de fato que você teve aquele prejuízo e por isso que você fez esse abatimento e etc. Eu posso fazer o abatimento de prejuízo de ano anterior no lucro desse ano, por exemplo. Isso é com relação à declaração anual de imposto de renda. Não confunda, a gente tem pagamento de imposto, que ele é feito mensalmente, a gente apura o lucro líquido do mês, você tem até o último dia útil do próximo mês para estar fazendo pagamento do que a gente chama de DARF. A DARF para ganhos, aí no mercado financeiro, a DARF de números com código 6015, tá? Você pode pagar no seu internet banking, então isso daí pode ser feito diretamente, você pode pagar diretamente lá no seu banco, você tem que pagar todos os meses. Se você atrasar, você vai pagar uma multa, tá? Então toma muito cuidado com relação a isso. O outro ponto importante é que se sua DARF é menor do que R$10, ela vai se acumular para o próximo mês. Então, por exemplo, você teve uma DARF aqui em um mês que foi de R$8. Você não paga, você só vai pagar se for acima de R$10. No outro mês você teve uma DARF de R$8, acumulou com essa, 8 mais 8, 16, aí você vai pagar a sua DARF normalmente. Você paga tudo ali junto, R$16, tá? Então, isso daí é muito importante. E a DARF, vou também pedir para colocarem aqui, ele funciona nesse modelinho, tá? Não tem o código de barras, mas como eu falei, você pode pagar diretamente lá no seu internet banking. Então, toma muito cuidado aí com esses pontos. Então, recapitulando, a gente tem basicamente a divisão do IR no mercado financeiro em swing trade, day trade e fundos de investimento imobiliário, e você tem que fazer essa declaração anual de imposto de renda com os lucros e prejuízos que você teve. E aí, quando a gente fala lucro líquido, você abate todos os custos, tá? Então isso daí é importante. Todo mês, se você teve lucro líquido, você vai pegar, pô, tive lucro líquido aqui nesse mês. Tenho prejuízo anterior para abater? Tenho. Vai abater e você vai gerar a DARF em cima disso. Não tenho. Então você vai gerar a DARF em cima desse lucro líquido do mês. Lembrando que prejuízo passado só abate swing trade com swing trade, day trade com day trade e fundo de investimento imobiliário com fundo de investimento imobiliário. Por que eu enfatizo isso, tá? Porque muitas pessoas falam, eu operei opções, tive prejuízo aqui com opções, mas tive lucro com ações, e elas acham que não podem, elas acreditam que não podem fazer esse abatimento. Pode, tá? Você pode fazer esse abatimento desde que sejam operações da mesma categoria, swing trade, day trade ou fundos de investimento imobiliário. Então, isso é muito importante aí para você. O outro ponto importante, DARF abaixo de R$10 acumula para o próximo mês e não deixe de pagar a sua DARF até a data correta, senão você vai pagar multa. Tem outra dica aqui muito importante, tá? Você tem até 5 anos para retificar a sua declaração anual. Então você fala, puta, 2020 eu tive um baita de um lucro, mas eu não declarei 2019 que eu tive só prejuízo.
Então você pode fazer a retificadora de 2019 com seus prejuízos, tudo, e aí abater no lucro de 2020, tá? Então você pode estar fazendo isso daí. E aí se precisar pagar DARF em atraso, paga, já mata isso daí de uma vez só para não ter ali o seu CPF bloqueado, né? Cair na malha fina. E aqui outra dica importantíssima para você, que é a seguinte: se você caiu na malha fina e veio uma multa ali absurda, faz a conferência disso daí com o seu contador, tá? Porque normalmente a Receita te joga uma multa grande mesmo, normalmente acima do que é de fato devido, para forçar você a estar fazendo essa declaração, para estar forçando você a estar apresentando esses resultados, fazendo sua retificadora e etc. Então, consulta aí o seu contador. E se você não quer ter todo esse trabalho de planilhar tudo, de seus resultados, nota de corretagem, etc., você pode utilizar algumas calculadoras também que estão disponíveis, que estão conectadas às corretoras, tá? Que elas vão fazer importação da sua nota de corretagem e através dessa importação de nota, ela já vai te dar tudo certo, tanto a sua declaração anual, quanto as DARFs mensais, ela já vai estar gerando essas DARFs mensais, tá? Então tem outros detalhezinhos como BTC não é Bitcoin, tá? É aluguel de ações, então tem todos esses detalhes aí. Eu particularmente recomendo que pegue ou um contador, né, que saiba fazer a declaração e saiba fazer essa contabilidade com relação ao mercado financeiro, ou que você pegue uma calculadora como essa. Léo, poderia dar algumas dicas aí de calculadora? Eu conheço a Sencon, tá? Que é uma calculadora muito interessante. Você vai pagar baratinho aí pela calculadora, tá? Você tem a IR-Trade, você tem diversas calculadoras aí no mercado, a MyCapital também. Então, você pode utilizar essas calculadoras. Inclusive, na calculadora você fala, caramba, tenho que declarar um imposto de renda de 2020, só que eu não tinha calculadora. Você pode pegar a calculadora, jogar todos os seus dados de 2020, ele já vai te dar tudo certinho desse ano, tá? Então, é uma grande dica, vai te facilitar bastante aí nesse processo. Ou, claro, você pode fazer manualmente também, né? Claro que ninguém quer ter ali um eventual custo, principalmente só teve prejuízo, tá? Então, é importante que você não deixe de declarar pelo menos esses prejuízos aí para posteriormente estar batendo dos lucros que você venha a ter. E um grande detalhe também é que as operações, o lucro líquido, ele só é contabilizado de operações encerradas, de operações fechadas. Então, se eu tenho ações na minha carteira, que sei lá, eu comprei a 20, mas a ação tá 10, mas eu não encerrei a minha posição, aquilo você não considera como prejuízo. Tá? Da mesma forma que você tem uma ação, o mercado subiu, você não vai considerar aquilo como um lucro. Você só vai fazer essa contabilização, tá, das operações finalizadas. Então é basicamente isso que você precisa saber sobre imposto de renda. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é super importante para a gente ganhar cada vez mais relevância. Clica no sininho para estar recebendo as notificações sempre que elas forem para o ar. E, por favor, deixa o seu like aí se tiver gostado. Coloca aqui nos comentários alguma eventual dúvida que você tenha e nos vemos em breve. Um grande abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.